Aqui você confere a trajetória de empreendedores que encontraram respostas inovadoras para problemas do cotidiano e conseguiram lucrar com essas ideias. Está no ar o Soluções Criativas, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso convidado é o Igor Robert Martins, ele é analista de desenvolvimento econômico do Sebrae de Minas Gerais. Eu te convido agora a conhecer a Tiba, uma startup brasileira que trouxe uma solução inédita em gestão financeira para pequenos varejistas. Em formatos web e mobile, a Tiba integra em um único software contabilidade, folha de pagamento, contas a pagar e receber e outras funcionalidades que facilitam a gestão do empreendedor. Vamos conferir. Meu nome é Ramires, eu tenho 41 anos e sou um dos fundadores da Tiba. Tiba é um software para empresas de pequeno porte, um software de gestão para empresas de pequeno porte. A gente começou atendendo empresas do varejo, físicas, não online, né? E que estejam no Simples Nacional, e também que esteja mais de um funcionário CLT. Então a gente também não atende empresas classificadas como MEI, né? De microempreendedor individual. A gente atende empresa pequena, mas não de microempreendedor individual. A Tiba não é a minha primeira empresa, né? A Tiba é a minha segunda empresa. Eu sou o pessoal no mercado chama de Second Time Founder, né? Um empreendedor de segunda jornada. E na minha primeira empresa a gente criou relacionamento com várias pessoas e vários investidores. E aí eu vendi a minha primeira empresa. Eu fiquei aproximadamente um ano parado, pensando no que ia fazer da vida. E aí nessa descoberta aí do que ia fazer, do que eu ia tocar na minha vida, a gente começou a ver algumas operações bem interessantes em alguns países da Ásia, da Indonésia, da Índia. E aí a gente gostou bastante de algumas propostas que estavam sendo feitas lá, e aí foi a inspiração para a gente começar o nosso negócio aqui no Brasil. Então a gente conversou com os investidores, conversou com empreendedores de fora, conversou com algumas soluções que tem aqui no Brasil também, que são bem interessantes para atender empresas de pequeno porte. Aí eu arrumei alguns sócios, né, que também acreditaram nesse sonho aí de criar a Tiba. Aí eu me juntei com o Leandro e com a Vivi. E aí em seguida a gente já falou com alguns investidores aqui que também já tinham investido na minha primeira empresa. Eles toparam investir na Tiba, então a gente fez uma rodada inicial de investimentos de aproximadamente 23 milhões de reais. Isso foi no final do ano passado, no final de 2021. E aí desde o início do ano a gente criou a empresa e começou a contratar os funcionários no início de 2022. Aí no primeiro semestre a gente conseguiu desenvolver a primeira versão do software, né? E a partir do segundo semestre a gente começou a testar com alguns clientes aí o software para ver como é que funciona a experiência, e as coisas estão evoluindo bem. Eu, como fundador, meu papel é resolver os problemas que surgem na Tiba, né? Então esse eu acho que é todo founder aí tem esse papel de surgir algum problema, ele tem que resolver, né? Então, mas acho que inicialmente, como eu já tinha esse relacionamento com os investidores que já investiram na minha primeira empresa e também em outros relacionamentos, acho que inicialmente essa foi a minha primeira, digamos assim, os papéis iniciais, assim, que realmente a gente precisava de grana. Para criar uma empresa você precisa de grana, né? Então eu acho que eu ajudei nessa parte aí da gente fazer a primeira rodada de investimento da Tiba e a gente poder criar a empresa. Então acho que ajudei bastante nessa primeira etapa. Aí depois na etapa das contratações também, acho que a Vivi tem um papel fundamental aí, mas eu também quis conhecer todos os funcionários que a gente estava contratando. Tem alguns aspectos que não é fácil você criar uma empresa no ambiente remoto. Os seus primeiros funcionários, eles que criam a cultura, acabam criando a cultura da tua empresa, então tem que tomar alguns cuidados nessas primeiras contratações. Então ajudei bastante também na etapa de contratação e também no desenvolvimento do produto, né? Como já tive uma empresa de tecnologia, agora estou tentando fazer a minha segunda. Então tem alguns aprendizados aí que a gente já teve, que a gente tenta encurtar caminho aqui na Tiba. Quando a gente fala do mercado de software aqui no Brasil, ele é um mercado bem desenvolvido, mas o que a Tiba se propõe a fazer é colocar várias coisas que estão em vários locais diferentes num lugar só.
Então acho que isso realmente tem pouca gente fazendo e a gente se propõe isso. Então você tem um contador online que funciona bem, você tem a emissão de nota fiscal que funciona bem em outro fornecedor, você tem a parte de contas a receber e contas a pagar em outro fornecedor. O que a Tiba se propõe é unificar todas essas soluções num lugar só e dar uma experiência bem mais eficiente para o cliente. Sou Leandro Moura, fundador da Tiba, tenho 34 anos e sou engenheiro da computação. Hoje o aplicativo e a página da internet têm as mesmas funções, então estão voltados para venda, controle de estoque, controle de contas a pagar e receber e várias vertentes para segmentos diferentes do varejo, por exemplo, alimentício ou têxtil. E algumas novas features, algumas já estão entrando na plataforma, olhando para a folha, contabilidade, e algumas ainda estão para entrar. O foco do aplicativo e do software hoje ainda são o mesmo, e eles estão evoluindo, e conforme a gente vai ouvindo o cliente, tem surgido novos insights. O principal é que o aplicativo deve ter cada vez mais funções de administração, de reporte, de controle para os clientes, que é uma maneira do dono do ponto de venda, do lojista, conseguir controlar o seu negócio em qualquer lugar. Então isso facilita ele. Quando eu posso sair para comprar material, enfim, ficar fora do ponto de venda e continuar sabendo o que está acontecendo lá dentro. As funções são controle de venda, abertura de caixa, controle de estoque e contas a pagar e receber, onde ele consegue fazer inclusive a conciliação da maquininha de cartão de crédito que ele tem, quanto ele vai pagar por cada bandeira, quais são as taxas que ele estão pagando. Essas são os principais módulos e funções da plataforma hoje. A Tiba ela nasceu para tentar ajudar esse pequeno varejista, assim, esse lojista aqui do Brasil de pequenas e médias, e a gente sabe muita dificuldade que eles têm para se adaptar pro negócio, né? Então, a necessidade deles se adaptar às ferramentas que existem hoje. Então, quando a gente pensou nas funções, eram para exigir o mínimo possível de esforço para adaptar a necessidade deles. Quando a gente pensa nas funções aqui, é como elas se encaixam no dia a dia dessas empresas. Então, o dono da loja, qual é o tempo que ele tem disponível, qual é a maneira mais fácil para ele imputar as informações e a gente apresentar isso para ele de uma maneira que faça sentido. Então, sempre que a gente pensa numa nova função aqui, a gente está sempre olhando para o dia a dia do ponto de venda, do lojista, e como que ele precisa, como ele pode receber a informação da melhor maneira para o que ele precisa. As experiências que eu tive no varejo, no grande varejo, trabalhado em algumas empresas, tive a oportunidade de ver os pequenos varejistas aqui na América Latina, Brasil, Argentina, Colômbia, na Europa e na África. Então, o contraste entre essas três frentes do mesmo segmento é algo que a gente incorporou bastante aqui na Tiba. Então, a gente pensa as dores do varejista que são iguais em três continentes, que são culturalmente bem diferentes, a gente tentou trazer para dentro da plataforma, já pensar algo que realmente atende o varejista brasileiro, mas faz sentido para qualquer empreendedor, assim, né? As dores comuns. Então, um pouco do que eu vivi lá e do que eu ouvi dessas dores, isso ficou comigo ao longo da carreira e a gente tentou incorporar isso na hora de desenvolver a solução. A Tiba é considerada uma solução inovadora justamente por conseguir mesclar várias funções que esse varejista ou lojista precisava buscar com vários fornecedores e de uma maneira pensada para o dia a dia dele, para a realidade dele. Assim. Então, hoje a gente consegue ajudar esse varejista a reduzir custo e aumentar a receita dele. Isso é algo muito inovador. Considerando o cenário atual e mesmo momentos melhores da economia, assim, a ideia da Tiba para ajudar esse pequeno varejista é justamente nas funções que a gente consegue entregar para eles e como a gente comunica. O pequeno varejista no Brasil ele é muito importante para a cadeia econômica, mas ele tem dificuldade de se posicionar. Né? Então todo mundo quer vender no pequeno varejo por ser mais rentável, mas como comunidade eles têm poucas informações. Cada lojista está muito isolado lá. O que a Tiba consegue fazer hoje para ajudar esse varejista é entregar um pouco mais de informação, um pouco mais de consistência dos próprios dados dele para ajudar ele a se posicionar para o mercado. Então, no momento que a gente vive, qualquer crise que a gente possa passar, ele consegue ter mais dados do negócio dele, fica mais fácil de se organizar. E a gente se posiciona como um parceiro para ele, para dizer quanto tempo ele tem, qual é a margem que ele tem, o caixa dele como está, informações
são difíceis de compilar sem esses dados, é o que a gente tenta entregar para eles. Então, muita dificuldade, quanto mais informação a gente consegue entregar para esse empreendedor na ponta, é uma vantagem para ele. E é isso que a gente tem trabalhado nos últimos meses aqui para tentar melhorar. Meu nome é Viviane Ferreira, tenho 34 anos e sou Head de RH aqui na Atiba. Olha, nosso maior desafio hoje, acho que são dois grandes desafios. Um é que a gente hoje tem um time bastante enxuto, então a gente vai passar pela dor do crescimento e é muito importante que a gente cresça com pessoas que a gente não perca a nossa cultura, né? Hoje a gente tem um time espetacular, bem enxuto, e a gente quer continuar crescendo, mas com esse time coeso, né, com uma empresa que a gente continue mantendo os nossos valores, porque muitas empresas vão perdendo essa identidade ao longo do crescimento. Eu já vivi isso, né? Empreendi 2 vezes já passei por esse processo de ter essa dor do crescimento, então isso é muito importante. E o outro é a gente passar por esse processo, né? Como que a gente cresce mantendo um time coeso e ao mesmo tempo olhando para o cliente como centro de todas as coisas que a gente faz aqui. Hoje a gente é assim, a gente quer continuar olhando para o cliente, atendendo às necessidades dele, com as pessoas que vão chegando, né? E fazer com que todos tenham esse mesmo pensamento, tenham esse mesmo mindset de olhar para o cliente como centro de todas as coisas, para a gente construir tudo aqui dentro, olhando para nosso cliente e agregar valor para ele todos os dias. Nosso próximo passo é como agregar cada vez mais valor no nosso produto para que ele atenda às necessidades dos nossos clientes. Hoje a gente faz um mapeamento, a gente cria todos os dados de feedback que os nossos clientes vêm trazendo, né? A gente é um produto recente, a gente tem tido uma resposta muito boa dos nossos clientes, feedbacks muito bons, mas a gente quer cada vez mais agregar valor para eles. Então, o nosso próximo passo é como a gente estrutura todo o nosso time de produto, todo o time de tecnologia, toda a organização para que a gente consiga continuar agregando valor para os nossos clientes. Acho que o nosso próximo passo é muito assim, como cada vez mais trazer melhorias no dia a dia, né? Porque a gente sabe que a jornada do empreendedor, né, do nosso público-alvo, ela não é simples. Então, a gente quer pegar na mão desse cliente e passar essa jornada com ele, sempre trazendo insights para o dia a dia dele para melhorar o que ele tem hoje, né? Que é algo bem complexo que ele faz tudo, de tudo um pouco. Então, como a Atiba leva a tecnologia e ajuda esse cliente no dia a dia dele, ele perceba esse valor, né? Ele perceba a mudança que a gente vem trazendo para o dia a dia dele. Com certeza, o software da Atiba facilita e muito a gestão financeira, não é mesmo? Uma ideia inovadora para melhorar aí o dia a dia do empreendedor. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar com o especialista do Sebrae, Igor Robert Martins, sobre essa solução criativa. Não saia daí, é bem rápido. Estamos de volta com o programa Soluções Criativas. No primeiro bloco, nós vimos a trajetória da Atiba, uma startup brasileira que inovou ao reunir em um único software várias funcionalidades da gestão de pequenos varejos. Agora nós vamos conversar com o Igor Robert Martins. Ele é analista de desenvolvimento econômico do Sebrae de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Igor. Olá, Camila. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês do canal Empreender. Igor, o que você achou da ideia da Atiba? Então, Camila, é uma ideia muito interessante, né? A gente percebe, principalmente o Sebrae, por trabalhar com as micro e pequenas empresas, uma necessidade e uma carência muito grande em processos estruturados de gestão financeira, né? A melhoria da gestão financeira, que é um gargalo existente
que a gente percebe que a grande maioria das empresas entende a importância de trabalhar a gestão financeira, porém, dado as próprias características do negócio, né, que o empreendedor, às vezes ele é empreendedor, né, ele compra, ele vende, ele negocia com o fornecedor, ele faz tudo, de certa forma, sozinho, e mesmo com equipes, às vezes, um pouco maiores, tende a centralizar. Então, não sobra muito tempo para pensar e trabalhar esses dados que podem ser gerados por meio das informações das finanças da empresa. Às vezes utilizam processos um pouco mais manuais, né? Às vezes registros em planilhas, registros em caderno, e ainda não se atentaram, né? Ainda não estão utilizando tanto softwares de gestão para implementação desses processos. Apesar disso, né, a gente percebe que houve um aumento, né, no mercado, já existem vários softwares de gestão financeira. Porém, talvez o que diferencia a Atiba de outros players desse mercado é a possibilidade de ter todos esses serviços dentro de uma única plataforma, que a gente percebe que vários softwares, várias soluções, elas vão até determinado ponto, mas não atendem esse ponto. Então, às vezes tem gestão de estoque, mas não tem outros tipos de controles financeiros. E a Atiba veio com uma proposta de trazer todas essas funcionalidades para os empreendedores. Sim, eu achei essa ideia da Atiba aí sensacional também. E, Igor, investir em uma startup é muito caro? Como conseguir esse capital aí inicial? Então, investir numa startup, né, não seria propriamente dito para pessoas físicas comuns, né? Assim, já existem vários estágios de investimento e investidores já com níveis de maturidade, né, e qualificação para realizar esse tipo de investimento, né? Que a gente chama aí no primeiro estágio, talvez, do investidor anjo, né? Que às vezes eles se organizam em grupos, formam fundos para fazer esse tipo de investimento. Para começar, né, às vezes o empreendedor que quer começar uma startup, né, tem o que a gente chama de FFO, Family, Friends and Others, que seria família, amigos e outros que podem investir nessa ideia de negócio. E aí, às vezes, os valores são os mais variados possíveis, né? Depende da ideia do negócio, da demanda de recursos financeiros para começar esse negócio. Inicialmente, a gente entende que é importante que o empreendedor valide essa ideia, teste essa ideia primeiro, se essa ideia atende a uma dor e ela é comprada pelo mercado, né? Se faz sentido, se os consumidores eles veem valor nessa ideia, né? Que às vezes o empreendedor tem. Testem isso, né? Por meio de um produto mínimo viável, né? O que a gente chama MVP, e a partir de aí já comece a pensar nas necessidades de investimento para rodar essa startup. E aí, a partir daí, que aí entram outros players, né, como investidores anjos, que fazem os aportes iniciais, né, o que a gente chama pré-seed, né, o capital pré-semente, até chegar em níveis mais avançados, como Série A, Série B, Private Equity. Sim, falando aí dessa rodada Seed, né, a TIB, hoje ela já levantou 23 milhões em uma única rodada. Para a gente explicar melhor, né, quem está nos assistindo, o que é uma rodada Seed? Uma rodada seed, ela é uma rodada de investimento, ou seja, tem um grupo, né, no caso fundos, que investem nessa startup, que já está numa fase de operação, de ganho de escala, que já tem o produto market fit, né, ou seja, já tem a solução validada, um mercado definido e está precisando de recursos para alavancar suas operações. O caso da Atiba é talvez até um pouco incomum, porque ela captou antes de começar as operações, mas eles já têm um mercado muito bem definido, um problema muito bem identificado, uma dor que eles se propõem a resolver, e já tem uma estratégia muito bem definida de como utilizar esse recurso para alavancar os negócios da empresa. Então, geralmente, esses recursos seeds são para alavancar o que já existe da empresa. A empresa consegue chegar do ponto A ao ponto B uma determinada velocidade sem o investimento seed. Porém, com o investimento seed, ela consegue encurtar esse período de tempo, pois ela tem mais recursos para investir em capital de giro, contratação de pessoas, contratação de investimentos físicos, né, fixos também e tudo mais, de equipamentos.
e para que esse negócio alcance do ponto B numa velocidade mais rápida. Então já tem todo um roadmap, né, que a gente chama que é como se fosse um mapa desenhado de onde que ela quer chegar e como que ela vai utilizar todo esse recurso, para já pensar numa próxima rodada, Série A, Série B, para conseguir um aporte maior de recursos para ganhar ainda mais escala. O seed é como se fosse um investidor anjo, Igor? Ou são coisas diferentes? Eles parecem de certa forma, né? Mas acaba que existe uma diferença, né? O investidor anjo, geralmente, ele é uma pessoa física, ou pode estar organizado em grupos de anjo, e fazem aportes um pouco menores do que um investimento seed, né? Então, geralmente, eles trazem essa questão de colocar o seu próprio patrimônio, como investir o próprio patrimônio, né? Uma parte desse recurso, num ativo de risco, né? Que é um investimento em startup, acaba sendo um investimento de risco. Mas ele entende que faz sentido e ele consegue agregar conhecimento à startup, né, ao negócio, né, por meio do seu smart money. O que seria isso? Ele traz, pode ser por meio de mentorias, pela sua expertise, pelo network que ele tem, agregar, além do dinheiro, tudo isso, né, esse know-how e ajudar no desenvolvimento dessa empresa inovadora, essa startup que está nesse estágio, precisando de ganhar tração, de ganhar escala e ganhar mercado. Entendi. E Igor, como e quando o empreendedor ele pode receber esse tipo de investimento, né, do seed? O seed já seria um segundo estágio na escala de investimento, né, na escadinha de investimento que a gente chama. Primeiramente, ele provavelmente receberia um investimento pré-seed, aí depois um seed, aí depois um investimento mais qualificado de série A, até chegando em private equity, né? Então, assim, geralmente nessa escala, os empreendedores que buscam esse tipo de investimento, eles começam pelo pré-seed. Não é uma regra, né? Depende muito do momento do negócio e tudo mais, mas geralmente eles começam pelo pré-seed, que é um investidor anjo ou algum outro tipo de investidor que coloca um recurso numa ideia inicial, ou seja, uma startup que está num early stage, está ali no momento mais inicial de maturidade da empresa. Sim, entendi. São várias escalas, né, realmente. Segundo os fundadores, antes da Tiba não existia no Brasil uma alternativa de gestão financeira integrada em um único lugar. Qual a importância, Igor, da pesquisa de mercado para poder empreender? Olha, esse é um passo fundamental, né? Assim, antes de... Muita gente vê, assim, principalmente negócios de base tradicional, que a gente chama, né? Que são negócios, como a gente vê, comércios, serviços mais tradicionais. Às vezes a pessoa monta uma loja, investe em estoque, investe em reforma, investe em placa, faz uma série de investimentos consideráveis, coloca lá tudo, abre ao público e vamos ver se as pessoas vão comprar ou não, né? Assim, se as pessoas vão vir até minha loja ou não. Mas, de fato, elas se esquecem de um momento anterior, né? Que existe um planejamento de identificar, será que as pessoas vão comprar o meu produto? O que as pessoas estão querendo? Qual que é a dor que eu vou resolver? Principalmente quando a gente fala de startup, né? Porque startup geralmente nasce para resolver uma dor existente no mercado, que às vezes não existe uma solução que resolva essa dor de uma maneira satisfatória ou que já exista, mas que a gente se propõe a fazer algo melhor, que entregue mais valor para o cliente. Então, fazer essas pesquisas, esses ajustes, é de fundamental importância para mitigar alguns erros, né, iniciais na hora de abrir um negócio. É o que a gente fala assim, de errar rápido e errar barato. Porque assim, você erra rápido e gasta menos. Deixar para errar depois de feito vários investimentos, sem ter feito pesquisa, sai mais caro para o empreendedor do que fazer um processo antes de pesquisar, validar, testar, a fazer os ajustes necessários. Então é muito importante essa pesquisa de negócio, de mercado, né, de validação, para que o negócio tenha um pouco mais de sucesso, probabilidades de ter sucesso. Então isso é muito importante na minha opinião. Sim, é verdade.
Ótima observação aí que você fez agora. Igor, e qual é a sua dica para quem tem uma ideia inovadora e quer tirá-la do papel, mas não sabe como? Bom, ideias, a gente acredita que existem aos montes, né? Todo dia existe uma ideia inovadora, de algo que às vezes a gente pensa que não foi inventado ainda, mas hoje em dia a gente percebe que é muito difícil, né? Porque a gente tem muita informação, muitas pessoas querendo empreender, muitas pessoas com muitas ideias, mas de fato para colocar isso em prática é importante que o empreendedor coloque isso no papel. A gente no Sebrae, nós temos várias ferramentas, instrumentos, cursos, consultorias para poder apoiar o empreendedor que quer tirar sua ideia do campo da imaginação e tangibilizar um instrumento para auxiliar na estruturação desse negócio até que ele seja colocado em prática. Então, hoje o Sebrae tem consultorias para ajudar pensar, né, nesse modelo de negócio. Tem oficinas como o Bootcamp, que é um curso, né, de 3 dias que ajuda desde a modelagem do negócio até a estruturação e validação das teses desse modelo de negócio. Tem vários outros cursos, né, principalmente para startups, cursos de oficinas, né, workshops para levantamento de ideias, né, e estruturação dessas ideias, como um Fator S, né, que tem todas essas escalas, né, desde a pré-ideação, que é aquele momento de quem tem a ideia, mas não sabe por onde começar, até a ideação e processo de aceleração e até programas de capital empreendedor, que é um programa que capacita e aproxima startups que já estão numa fase de tração com investidores de risco, que é o que de fato seria esse mercado, né, que a Ativa captou esse investimento. A gente prepara essas startups que já estão num estágio um pouco mais avançado para estar chegando mais preparada para uma negociação e apresentação para os investidores. Então, o Sebrae trabalha desde essa parte da ideação até a parte da captação de recursos e investimento em startups. Perfeito, Igor. E esses startups estão crescendo aí cada vez mais, né? Como que o Sebrae ele pode ajudar o empreendedor com soluções criativas? Porque, afinal de contas, é importante aí trabalhar a criatividade para se destacar no mercado, né? O Sebrae também oferece cursos com relação a isso? Modelos de startups, soluções criativas? Sim, o Sebrae, como eu mencionei, tem até algumas soluções. A gente tem cursos, né, como o Bootcamp, tem o Empretec também, que é um curso sensacional, um outro produto, uma outra solução que chama Fator S, que é para ideação, né, trabalha desde a ideação até a fase de aceleração, né, desse negócio. Então, assim, tem várias soluções para quem quer empreender e criar uma startup. Fora conteúdos educacionais que podem ser acessados por meio do nosso portal, o site do Sebrae, relacionado a essa temática, né? Então, assim, a gente trabalha todo esse espectro, né? Desde a fase da ideação, com consultores, com cursos, com materiais de apoio, até a fase, como eu comentei, do investimento, né? Que a gente prepara essas startups para estarem chegando mais preparadas do ponto de vista de apresentação, né? De estruturação do pitch deck, que é o que a gente chama, né? Que é a apresentação para o investidor, como também da validação do modelo do negócio, os dados, as métricas que são importantes serem levadas no momento de apresentação, negociação e conversa com esse investidor. Então, a gente trabalha todos esses pontos de acordo com o nível e estágio do empreendedor, né? Desde o que tem só a ideia, até aquele que está precisando de ser acelerado, até aquele que precisa do investimento para dar um up, né, para dar uma alavancada nos seus negócios. Sim, muito legal, muito bacana aí essa iniciativa do Sebrae. E esses cursos são gratuitos? A maioria dos cursos são gratuitos, principalmente os materiais educacionais, né, os materiais de apoio. As consultorias, tem consultoria gratuita, do ponto de vista para trabalhar a ideação. O Fator S, o Bootcamp não é gratuito, mas tem um valor super acessível, né? É um valor praticamente a preço de custo, subsidiado pelo Sebrae. Então, o empreendedor é um valor que é acessível e, inclusive, o Sebrae até parcela esses
o preço, né, que está divulgado, não vou saber agora de cabeça, mas geralmente os valores dos cursos eles são bem acessíveis aos empreendedores. O programa de aceleração voltado para captação de recursos, ele também é gratuito. Então o Sebrae tem uma série de produtos, serviços, soluções que vão desde o gratuito até soluções pagas. A diferença é que como o Sebrae tem como esse propósito, né, impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas, os preços praticados eles são muito acessíveis aos empreendedores que desejam investir em conhecimento para melhorar a gestão do seu negócio ou abrir o seu negócio de uma maneira mais sustentável, mais bem preparada para esse momento que é muito importante, que é a tomada de decisão de empreender. Maravilha, Igor. Muito bacana, né? Então a gente tem curso aí gratuito, curso que é pago, mas a um preço acessível, online, presencial, uma série de oportunidades aí para o empreendedor estar sempre inovando, se qualificando e sendo cada vez mais criativo, né? Além de aprender como gerir melhor o seu negócio. Igor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, os esclarecimentos que com certeza tirou aí muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Camila. E obrigada a você por sua companhia e até o próximo Soluções Criativas, com outras dicas e orientações para ter sucesso nos negócios inovadores, hein? Até a próxima!